Bom dia, pessoal. Vamos continuar nossa série de vídeos em que a gente resolve questões juntos, questões referentes à lei seca e também a gente pode colocar algumas súmulas de forma a memorizar nessa sua preparação para as provas de primeira fase. Meu nome é Senivaldo Júnior, sou juiz de direito aqui no estado de São Paulo. Aqui nós temos a plataforma Nono Jurídico, no qual eu sou professor. Então vamos lá para o nosso simulado do dia. Já deixe seu joinha, se for no Instagram, já deixa a curtida e comente aí também qual lei você gostaria que a gente fizesse um simulado junto. Vou pegar aqui agora esse Enan Lei Seca para a gente trabalhar como é feito as provas ou como é feita as questões da FGV. Vamos tratar hoje um pouquinho de assuntos referentes ao Código de Defesa do Consumidor, colocar aqui o nome do simulado CDC, colocar 10 questões, aproximadamente 10, 10 minutos. Vamos criar nosso simulado. Você vê que aqui tem súmulas vinculantes, súmulas do STJ, títulos de créditos, entre outros, mas hoje a gente vai ficar com o CDC. Vamos criar o nosso simulado, vamos partir então para o nosso simulado. Já deixa aí do seu lado o CDC, eu vou abrir aqui no meu celular também o CDC, para a gente verificar que a maioria das questões, ou cerca de 70%, 80% das questões, são efetivamente letra de lei, copia e cola da redação da legislação que a gente tem que memorizar. A regra do jogo é essa, então vamos saber a regra do jogo. Quem sabe a regra do jogo tem mais chances de ser aprovado. Vamos iniciar aqui então. Ó, já vem uma pergunta lá da parte final do CDC, referente à Política Nacional das Relações de Consumo. E a questão diz que ela é regida pelo seguinte princípio, dentre outros, coibição e repressão de abusos praticados no mercado de consumo que possam causar prejuízos aos consumidores e fornecedores. Se você abrir o seu Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, nós vamos ver que nós temos um capítulo destinado à proteção dos consumidores, um capítulo já na parte final que destoa um pouco dos vícios de produto, os defeitos no produto, entre outros. Então, a respeito dessa questão, nós temos que entender o seguinte: a respeito da Política Nacional de Relação de Consumos, existe esse princípio previsto no artigo 4º do CDC, que seria a coibição e repressão de abusos praticados no mercado de consumo que possam causar prejuízo aos consumidores e fornecedores. Então, aqui dentre os vários incisos, observe que as bancas gostam de cobrar muito artigos que têm vários incisos, porque é fácil de retirar uma questão de lá. Então, nós temos aqui 10 incisos e dentre eles nós temos o inciso 6, que diz coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, incluída a concorrência desleal e utilizada indevida de consumos, etc. Então, vamos ver. Não é o redação, mas eu vou marcar correto e, obviamente, eu errei, visto que a lei fala coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, entre outros, e a lei não trazia isso. Então, mesmo eu estando com a lei, observa que eu errei, porque eu fui contra a letra de lei. Muitas vezes acontece isso na hora da prova. A questão parece estar correta, mas não, ela não está exatamente correta. Foi o que aconteceu na questão anterior. Continuando, Maria, aposentada, compareceu à agência bancária para sacar seu benefício previdenciário. No entanto, ao consultar o extrato, verificou que o numerário foi sacado por terceiro. Inconformada, ela procurou a Defensoria Pública, que ajuizou a ação de indenização, requerendo, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova em favor de Maria. Em sua resposta, a instituição financeira alegou o fato exclusivo da vítima, porque a operação fora realizada mediante a utilização de cartão e senha pessoal. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da legislação aplicável e jurisprudência do STJ. Maria, observe que esquece a questão de ser sacado. Vamos para o que a questão precisa. A questão pergunta: Maria deverá demonstrar sua vulnerabilidade e verossimilhança do alegado? Não, isso já é previsão legal, já decorre
de Opelezes. Então a questão está equivocada. Acertamos. Opelezes, a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor para acerca da inversão da prova, ela é Opelezes, ou seja, ela decorre da lei e ela não é ope judicis, que decorre da expressa determinação do magistrado. Ok? Feita essa diferenciação, vamos para a questão número 3. O fornecedor de produtos e serviços deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados nesse fornecimento ou colocados à disposição do consumidor, informando de maneira ostensiva e adequada quando for o risco de caso de contaminação. Observa que nós temos a respeito agora de fornecimento de produtos e de serviços, assunto extremamente cobrado a respeito do artigo 14, que traz que o fornecedor responde, dentre outras formas. Então, a pergunta que fica é, no caso do exemplo dado, o fornecedor deverá informar de maneira ostensiva e adequada o risco de contaminação, ou até vem, é possível colocar no mercado de consumo um produto que tem o risco de contaminação? Se sim, quais são as obrigações do fornecedor? Então, nós temos a resposta, ela é correta. Pode sim colocar um produto no mercado que tem algum risco de contaminação, vírgula, desde que esse produto tenha os avisos. Observe que a questão falava aviso ostensivo, de forma clara a respeito da possibilidade de contaminação, que você vai deixar a liberalidade do consumidor para escolher se ele vai querer ou não a aquisição daquele produto. Não pode o fornecedor não falar nada a respeito. Nós temos um caso mais ou menos prático que engloba aquela questão anterior, referente àqueles copos Stanley, né? Que eles é feito de chumbo, aqueles copos Stanley que é feito para manter a temperatura térmica, ou gelado ou quente por um determinado tempo. Então, há uma parte de chumbo ali e havia uma discussão ainda lá na justiça americana se poderia, se não poderia. Então, ficou devidamente acertado, né? Isso aqui ainda pode ocorrer alguma discussão no judiciário brasileiro, que havendo a devida demonstração de que não há perigo ou se há risco de contaminação, o consumidor acaba tendo ciência e aceita o risco, é possível a exclusão da responsabilidade por parte do fornecedor. Continuando, Maria da Silva, o nome da minha avó, comprou um celular e durante o regular uso a bateria superaqueceu e explodiu, ferindo a sua sobrinha que estava manuseando o aparelho. Olha, já observamos que aqui provavelmente a gente vai falar do consumidor equiparado, né? Porque quem adquiriu o produto foi Maria, mas quem sofreu o ferimento foi a sua sobrinha que estava manuseando o aparelho. Diante desse fato hipotético, assinale a alternativa correta quanto à responsabilidade do fornecedor. Trata-se de dano causado por vício do produto, devendo Maria da Silva e sua sobrinha serem reparadas pelos danos patrimoniais e físicos. Cuidado, isso aqui é vício ou isso aqui é fato do produto? Fica essa pergunta aí. A pergunta exatamente é o que pega a nossa assertiva. É fato do produto ou é vício do produto? Você saberia diferenciar, eventualmente, numa prova oral ou numa prova discursiva, qual que é a diferença de fato do produto e vício do produto? Observe que o próprio Código do Consumidor, ele traz essas diferenciações nos artigos 12 também, no artigo 18 em diante. Então, a respeito do vício, que é o que nos é posto na assertiva, nós temos o artigo 18. O vício são produtos, quantidade que tornam impróprio, que destinam, assim, indicações decorrentes, embalagem, variações. Isso aqui não está me parecendo vício, está me parecendo fato do produto, que houve algum tipo de defeito na prestação do serviço, no caso do aparelho celular. Então, eu marcaria a alternativa errada, porque não se trata de vício do produto, e sim um fato do produto. Muita atenção nisso aí, recomendo a leitura
de uma obra ou jurisprudência do STJ que tratam acerca do tema. Cessada a produção, a oferta de componentes, via de regra, deve ser mantida por 90 dias. E aí, pessoal, qual que é o tempo que o Código de Defesa do Consumidor determina que, encerrada a oferta, não quero mais, não vai ter mais a produção de um celular, por exemplo, da Apple, o celular da Samsung. O consumidor adquiriu aquele produto. Qual que é o tempo que o fabricante deve ter que manter a pressa? Por exemplo, se o meu aparelho iPhone, se o meu aparelho Samsung, meu aparelho Android estragar, qual que é o tempo que o comerciante ou o produtor ou fabricante deve ter para que o serviço mantenha-se? Não é muito fácil. Eu elaboro um produto e depois acabo que eu encerro a produção, não vou ter mais consequência nenhuma. Então, a pergunta é essa. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz prazo para que tenha-se a oferta de componentes? Essa é a pergunta e a resposta que a nossa questão traz é que seria 90 dias. Pessoal, ah, não tem não tem qualquer tipo de previsão a respeito de 90 dias, 30 dias ou 60 dias. Então, ele deve manter as componentes por um tempo razoável, não havendo que se falar em 90 dias, 60 dias, pelo contrário, ele deve ter que manter o componente ou peças no produto por um tempo que satisfaça a necessidade do consumidor. Continuando, vamos acelerar porque nós temos aí praticamente 3 minutos e 50 para finalizar mais 4 questões. Salamandra estava em um grande centro de compras cujo teto desmoronou, sofrendo ferimentos na perna, com sequelas que impede de empreender marcha regular. O acidente causou morte e ferimento em centenas de pessoas que se encontravam no local. Observe o artigo 17 do Código do Consumidor, que diz que, para os efeitos dessa seção, que nós estamos falando de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. Você também pode marcar na sua prova os consumidores bystander. O acidente causou, várias das pessoas que foram atingidas pelo desabamento formaram uma associação que pretende ingressar com ação coletiva. Diante desse fato hipotético, assinale a alternativa correta. Se Salamandra se filiar à associação e essa associar ingressar com a ação coletiva, não poderá ingressar com a ação individual com o mesmo desiderato. Equivocada, a filiação não tem nada a ver. Nós temos ali no Código de Defesa do Consumidor tipo um mini sistema de direito difuso e coletivo a partir do artigo 81, né, que fala da defesa do consumidor e juízo, mas aqui nós não há essa necessidade de efetivamente você estar filiado e você. O que pode acontecer é, se a associação que ela está inserida entrar com ação, ela pode entrar com ação individual e ela vai abrir mão do desfecho daquela ação coletiva, ou ela pode abrir mão da sua ação individual e esperar o desfecho da sua ação coletiva. Então, a assertiva está incorreta. Acertamos, está muito bem, está muito bem. João adquiriu na Casa dos Eletrônicos Limitada um aparelho de televisão fabricado por Televisores SA. Passados 40 dias da aquisição, muita atenção, prazo. Quando se fala prazo em assertiva, anote, circule, 40 dias, marca aqui, fica atento. O produto não mais ligava, tendo o João então contratado assistência técnica e enviado o produto para reparo. Sem obter resposta acerca do conserto no prazo de 30 dias, o João acionou o judiciário pedindo uma ação condenatória contra o fabricante e o comerciante. Em contradito, o comerciante argumentou que para esse caso não há CDC previsão de sua responsabilidade. Está dizendo que ele não é responsável, seria só o fabricante. Com base nessa situação hipotética, temos a hipótese de fato do produto e, de acordo com o CDC, o comerciante, em regra, não pode ser responsabilizado pelo ocorrido. Pessoal, é um fato do produto ou é um vício do produto? Né? Então, para mim, isso aqui é um vício do produto, então já descartaria a questão aqui. E mesmo se fosse vício do produto, nós temos que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, nesse caso duráveis, respondem solidariamente pelo vício de qualidade ou quantidade que torna impróprio ou
impróprio, não sendo o prazo sanado no prazo de 30 dias, é o que nós temos, mas nós estamos falando aqui de vício do produto. O fato do produto está descrito no artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, o estrangeiro, o exportador respondem independentemente da existência de culpa. O produto é defeituoso quando não oferece segurança que dele se espera, apresenta seu risco e tal. Nós estamos aqui, nós não estamos falando de segurança. A televisão não liga, então ele é um vício. E aqui também teria a responsabilidade no artigo 3º do comerciante, que ele seria responsável caso não seja identificado do consumidor. Mas como nós estamos falando de fato do produto e sim de vício do produto, a alternativa se torna incorreta. Lucas ingressou com ação de indenização em fase de instituição de ensino privado onde cursava a faculdade, sendo ajuizada a causa no endereço do seu domicílio. A demanda tem por base o contrato de prestação de serviço, continha cláusula de eleição de foro na cidade vizinha, domicílio da executada. Ou seria requerido, né? Porque nós estamos executando. Em razão disso, a instituição de ensino requeriu prima facie extinção por incompetência do juízo. Nesse caso, é correto afirmar que deve ser declinada a competência para o juiz de estabelecimento. Errada, o consumidor ele pode escolher, é uma regra do Código de Defesa do Consumidor, ele pode escolher o seu domicílio, desde que, obviamente, tenha ligação. Então, a alternativa incorreta, não há essa exceção de incompetência. O Código de Defesa do Consumidor trata da desconsideração, até que enfim uma desconsideração, artigo 28, bastante cobrado, teoria da desconsideração, teoria menor, estabelece regras de responsabilidade aplicáveis às sociedades de um consórcio que são responsáveis solidariamente, porém de forma subsidiária ao fornecedor pelo cumprimento. Então, artigo 28, as sociedades, no parágrafo 3º, são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Aqui não tem, porém, subsidiária, aqui o parágrafo 3º são solidariamente responsáveis, então a alternativa está incorreta. Olha só, vamos terminar em cima da risca. Um juiz instaurou o processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor. Então, nós estamos falando de superendividamento, artigo 54A. Cai bastante. Por quê? Por que cai bastante, professor? Lei de 2021, lei nova, ainda está tendo aplicação, ainda está tendo regulamentação. Sobre essa audiência e a eventual conciliação dela decorrente, é correto afirmar que, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz de ofício, a pedido do consumidor, instaurará processo por subendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. O que acontece caso não haja acordo com quaisquer credores? Então, aqui, a respeito desse tema, nós temos que ler o artigo 54A em diante. Observe que o nosso tempo está acabando, então eu vou chutar sem uma maior explicação para que a gente possa ter. A alternativa, na minha concepção, seria errada, porque diz quaisquer credores e juiz de ofício a pedido do consumidor. Estaria equivocada por conta disso. Mas encontrando a resposta a respeito dessa última questão, que nós estamos a falar do tratamento, do superendividamento, nós temos que entender que é pessoa natural, né? Temos uma série de regras de quais créditos ou quais valores ou quais dívidas englobam, né? É vedado a oferta de crédito ao consumidor, na oferta de crédito, são conexos aqui, ele traz o direito de arrependimento e traz uma série de formas que podem ser tratadas a respeito desse tema. Mas aqui no capítulo que se refere ao superendividamento, a respeito da audiência, não haveria aquela necessidade de quaisquer créditos ou quaisquer credores, havendo aí uma diferenciação. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe com seus demais amigos e deixe também nos comentários qual a próxima legislação que a gente deve abordar. Fizemos novamente, na lei de drogas fizemos 9 de 10, agora no consumidor também fizemos 9 de 10. É isso aí, um abraço a todos, bons estudos.